Oi, gente. Como eu falei para vocês, né? Eu tive um problema com a gravação do vídeo anterior, então eu vou gravar por aqui, por esse aplicativo, já que o outro eu não consegui editar e não consegui subir o vídeo, tá? Então, estou gravando novamente e vamos lá, né? Então, pessoal, conteúdo da nossa aula de sábado, desse processamento, né? Então, a gente ia falar sobre o processo de formação de imagens, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que para a gente obter uma imagem, é preciso que exista uma fonte de energia. Porque, por exemplo, se a gente for tirar uma foto no escuro, sem ligar o flash, o que é que vai acontecer? Não vai sair nada na foto, né? Vai sair tudo escuro, tá? Da mesma forma que a gente também não consegue ver no escuro absoluto, se não houver uma fonte de energia para iluminar os objetos, para iluminar os alvos, a gente não consegue enxergar. E os sensores, eles também, eles precisam de uma fonte de energia para poder enxergar os alvos sobre a superfície terrestre, tá certo? Então, a gente tem a principal fonte de energia é o Sol, tá? Então, o Sol é aquele que ilumina tudo. Então, o Sol, ele é uma fonte de energia e ele emite energia. Então, o Sol, tá aqui, ele é o emitente, tá? Ele emite energia. Que energia é essa, tá, gente? A gente vai falar bastante em radiação eletromagnética, energia eletromagnética, tá? No espectro da energia eletromagnética. Então, essa energia que provém do Sol, ela é a radiação eletromagnética. Então, o que é que acontece? O Sol emite energia, né? Ilumina, digamos assim, vamos usar esse termo, os alvos na superfície terrestre, tá? E aí o sensor consegue enxergar. Então, o sensor, ele enxerga o quê? Olha só, essa energia que é emitida, tá vindo aqui, ela vai incidir sobre o alvo na superfície terrestre. Dependendo das características desse alvo, uma parte dessa energia vai ser refletida e uma parte pode ser absorvida, tá? Então, a gente tem a energia incidente, é aquela que incide. Quando ela bate no alvo, o que é que acontece com ela? Ela vai ser refletida, tá certo? E aí, essa energia refletida é a energia que o sensor enxerga. Então, para sensoriamento remoto, a energia que interessa é essa energia que é refletida e a própria energia que é emitida pela superfície, pelo alvo na superfície. Então, essas duas parcelinhas aqui, ó, energia refletida e energia emitida. A energia que é absorvida, o sensor ele não vai enxergar, tá? E aí essas propriedades, né, é o que a gente chama de absorbância e reflectância. Então, a absorbância é a capacidade de absorver a energia eletromagnética, a radiação eletromagnética. E a reflectância é a capacidade que um determinado alvo ele tem de refletir essa energia, tá? E aí, a gente tem aqui, por exemplo, na figurinha, diversos alvos, tá? A gente tem a água, tem a terra, né? Tem a vegetação, edificações. Cada alvo desse, de acordo com as suas características, ele vai refletir mais ou menos, absorver mais ou menos, tá? Então, se tem uma energia incidente aqui de 100%, chegou aqui 100% de energia. Se apenas 60% dessa energia foi refletida, significa que o restante, os 40%, foi aqui absorvido, tá? Então, só para vocês guardarem essa informação, que a gente vai usar ela na leitura de um gráfico mais à frente, tá certo? Então, dependendo das características do alvo, que características são essas? Características químicas, físicas e características biológicas, tá? Esse alvo, ele vai absorver ou refletir mais ou menos energia, tá certo? Então,
O que o sensor enxerga é a energia refletida e a energia emitida pela superfície, tá? E aí ele processa essas informações e manda para uma estação de recepção na Terra com as informações, tá certo? Para serem processadas. E aí, outro detalhe, a gente pode fazer uma classificação, né, do sensoriamento remoto, que é a obtenção de dados, de informações à distância, sem contato com o objeto, pelo nível de aquisição de dados. Então, a gente tem um nível de aquisição terrestre, aquele localizado em campo, tá? Temos o nível aéreo, né? Que aí já são as câmeras localizadas a bordo dos aviões, e temos aí o nível orbital, que são os sensores que estão a bordo dos satélites. Lembrando que, né, o satélite, ele é só o veículo, tá? Ele é a nave que está lá transportando o equipamento que capta a imagem. Quem capta a imagem não é o satélite, quem capta a imagem é o sensor que está localizado lá, tá presinho, tá lá a bordo do satélite, tá certo? O satélite, ele é só o meio de transporte, digamos assim. Então, né, temos esses três níveis: orbital, aéreo e terrestre. E aí, a escolha do tipo de dado que a gente vai usar depende muito do trabalho que a gente quer. Então, existem algumas diferenças, né? Porque, por exemplo, as imagens de satélite, elas têm características que são a periodicidade, né? Um satélite, ele tem uma órbita que ele passa periodicamente pelo mesmo local, tá certo? Então, a cada tantos dias o satélite vai passar naquele local. Já as imagens obtidas a partir de câmeras instaladas em aviões, né, que é o que a gente chama de aerofotogrametria, o avião, ele não faz isso. Primeiro que é muito caro, né, demanda, são, assim, quem faz a aerofotogrametria aqui no Brasil, basicamente, é o Exército, né, a aeronáutica, ela tem os equipamentos para fazer aerofotogrametria, mas eles não fazem isso periodicamente, entendeu? É feito projetos, um voo de levantamento, de reconhecimento, e pronto, e tem aquelas imagens. Ele não vai passar a cada 15 dias, vai fazer um voo de avião para ter novas imagens daquele local, tá certo? Isso a gente está falando do serviço público, né? Exército Aeronáutica, que no caso é a aeronáutica que faz esse serviço de levantamento aéreo, tá? Se for uma coisa que a gente vai pagar, né? Eu posso pagar um voo de aerofotogrametria para obter imagens da minha área de estudo, mas eu também não vou pagar para ele passar a cada 15 dias, que o custo é muito alto, né? Enquanto que hoje a gente tem imagens de satélite de ótima resolução, tá? Com custo, né, bem mais acessível, porque esses dados são compartilhados mundialmente, então acaba diminuindo aí os custos, tá certo? Então, né, como eu tinha falado, o orbital são justamente os sistemas sensores que estão a bordo de satélites artificiais. Então, a gente vai ver, por exemplo, o Landsat. O Landsat é um satélite, tá? O Landsat é um satélite de recursos terrestres, né, para monitoramento da superfície terrestre. E aí, ele tem, dependendo do Landsat, ele tem equipamentos diferentes. Por exemplo, no Landsat 5, ele tinha dois sensores, o TM e o ETM, né, e tinha mais um outro sensor que só captava uma imagem monocromática, tá? Aí o nível aéreo, né, que são as câmeras fotográficas e os radares, tá? Câmeras fotográficas a bordo de aviões. E radar está lá no nível aéreo, tá certo? A gente tem uma tecnologia que é muito difundida, né, que é o uso desses radares, que é o LiDAR. O LiDAR, ele consegue fazer um levantamento de precisão, tá? Inclusive, o levantamento que foi feito para o PE3D, que tem imagens fantásticas de alta resolução, resolução de 40 centímetros, a gente vai falar já já sobre o que é resolução, ele foi feito com esse tipo de equipamento, LiDAR, tá? Que é um equipamento de nível aéreo. E terrestre são os radiômetros e os espectroradiômetros, que é um equipamentozinho que ele faz aí a leitura, né? E ele gera resultados na forma de gráficos, tá? E aí, né, falando em gráficos, a gente pode classificar também pelo tipo de produto que é gerado. Então, pelo tipo de produto que é gerado, a gente pode classificar os sensores como sensores imageadores e sensores
não imageadores. Como o próprio nome está dizendo, imageador é aquele que gera uma imagem. Não imageador, ele não gera imagem. Se ele não gera imagem, ele gera o quê, gente? Ele gera gráficos e números, tá? Então, aqui é um exemplo de um resultado de um radiômetro, tá certo? Que ele tá aqui, ó, um índice de vegetação por diferença normalizada, que é o famoso NDVI, tá? E aí foi feita essa coleta desses dados a partir de um radiômetro, e ele gera esses dados aqui em gráfico, tá certo? E aqui a gente tem uma imagem do satélite Landsat, onde a gente pode ver aqui algumas coisas, né? Uma coisa azul, coisas verdes, coisas aqui em tom de lilás, que a gente vai aprender já já a interpretação de imagem, o que é que cada coisa dessa significa, tá certo? E por que que elas aparecem, né, com essas cores nas imagens, tá? Então, assim, para a gente, normalmente, sempre é mais fácil a gente interpretar uma imagem do que um gráfico, né? Olhando aqui para esse gráfico aqui do NDVI, vocês conseguem identificar o que é que está escrito aqui, o que é vegetação, qual é o índice, né, de umidade aqui dessa vegetação. Então, só a pessoa que tem experiência que consegue interpretar isso aqui, né? Mas aqui, ó, até a pessoa que é leiga, né, pode, não, vou chutar que isso aqui é azul, eu acho que é água, o verde eu acho que é vegetação, essas coisas aqui lilás eu não sei, mas aí eu vou dizer para vocês, isso aqui são cidades, né, se vocês derem uma olhada até no próprio formato, né, dá para identificar que é uma área urbana, são casas, ruas, tá? Então a gente consegue ver melhor. É que nem um exame, né? Imagina, você vai fazer um exame, você faz aqueles exames que faz de coração, que é só aqueles gráficos, né? Aquelas linhas ali subindo e descendo, a gente não sabe o que é que aquilo ali quer dizer, né? A gente só sabe que quando fica uma linha reta é porque morreu, né? Mas aí, mas aquele subindo e descendo, o médico que tem experiência é que ele consegue avaliar se tem uma arritmia ali por aquele gráfico. Mas a gente, quanto leigo, né? A gente olha, só vê umas linhazinhas e tudo que a gente sabe é que linha reta morreu, né? Mas, por exemplo, se você tirar um raio-x, que é um exame de imagem, né? Não para ver a mesma coisa, né? Mas um raio-x de um osso quebrado, você não consegue visualizar lá seus ossinhos, raio-x de mão é ótimo, né? Você vê aquele monte de ossinho, né? Se tiver uma fratura, a gente consegue enxergar, né? A gente consegue visualizar, né? Diferente de um eletrocardiograma que a gente não consegue compreender muito bem o resultado daquele exame, tá? Então, só para a gente entender, né, o que é um imageador e um não imageador, que o imageador, ele é, assim, gera uma informação mais acessível, tá? E aí, uma outra classificação é em sensores ativos ou passivos, ou seja, se ele possui ou não fonte própria de energia eletromagnética. E aí, lembrando, né, qual é a importância da energia eletromagnética? Sem energia, né, sem luz, a gente não consegue ver o objeto, e o sensor também não consegue ver. Se o sensor não tem nenhum tipo de fonte de energia, ele não tem fonte própria, ele depende de uma fonte externa, que no caso a principal fonte de energia externa é o Sol, né? O Sol vai iluminar a superfície terrestre e aí sim a energia refletida vai ser captada pelo sensor. Então, neste caso aqui, ele é considerado um sensor passivo, porque ele não possui fonte própria de energia, tá? Ele depende da energia do Sol, né? Já um sensor ativo, né, ele tem a sua fonte própria de energia. Então, mesmo independente do Sol, né, ele manda lá a energia dele e essa energia ela vai ser refletida, tá certo? Então, é como uma câmera fotográfica com flash, né? Uma câmera fotográfica com flash, se a gente tá sem flash no escuro e tirar uma foto, vai sair tudo escuro. Mas se eu ligar o flash não vai emitir ele. O meu celular, por exemplo, ele não tem, né, uma fonte própria que é a luz do flash, então ele vai emitir aquela luz, vai iluminar o ambiente, e aí sim a minha foto vai sair com uma informação, com imagem, não vai sair toda escura, tá? E o radar, né, os radares, eles são muito utilizados justamente porque eles têm essa propriedade, eles têm sua fonte própria de energia, tá certo? Então, eles emitem energia e a energia é refletida.
Só um detalhe que essa energia não necessariamente ela é na forma de luz, tá certo? O radar ele não fica com uma lanterna iluminando quando ele está capturando as imagens, tá? Ele não fica com uma lanterna acesa, não. Então, assim, a energia não necessariamente ela é na forma de luz, tá certo? E aí é importante a gente destacar aqui qual é a vantagem, né? Só consigo fazer imagens de um determinado local se tiver incidência da energia eletromagnética, né, proveniente do Sol, no caso de um sensor passivo. Então, só consigo fazer as imagens de dia, né? Ou à noite, ele vai captar apenas a energia emitida, tá? Mas já um sensor ativo, que ele tem sua própria fonte de energia, ele pode captar imagens em qualquer horário, em qualquer período, ok? E aí a gente entra numa das partes mais importantes, que são as características das imagens de sensoriamento remoto. Então, as imagens de sensoriamento remoto, elas têm algumas características, que são as resoluções, tá? E aí a gente tem resolução espacial, temporal, resolução radiométrica e resolução espectral. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A resolução espacial tem a ver com o tamanho do pixel, né, da imagem, tá certo? Então, refere-se ao menor elemento ou superfície distinguível por um sensor. Como assim? É a menor coisa que um sensor consegue enxergar. Então, a gente tem um sensor que está aqui a bordo do satélite Spot, né? Esse sensor, ele enxerga a partir de 20 metros, ou seja, uma coisa que meça 20 metros por 20 metros, esse sensor consegue enxergar. Se for menor do que isso, ele não vai conseguir enxergar, tá? Então, uma resolução de 20 metros, ele consegue enxergar, por exemplo, um terreno, certo? De 20 metros, ele já enxerga, né? De um terreno, um lote de 20 por 30, ele enxerga, tá? E esse lote de 20 por 30, né? O de 20 por 20, vamos usar que é o tamanho dele aqui desse quadradinho. Na imagem, ele vai aparecer como um pixel, tá certo? Pixel é aqueles quadradinhos bem pequenininhos. Se a gente for dando zoom na imagem nas imagens de celular, né? Tira uma foto e vai dando zoom, aplicando zoom indefinidamente. Vai ter uma hora que vai ficar aquele monte de quadradinho, né? O pessoal chama pixelizou, tá pixelizado. Como, por exemplo, essa imagem aqui, né? Quando a gente dá muito zoom, os pixels aparecem, tá? E aí vem, né? É a mesma coisa da resolução do celular, né? Da câmera do celular. Quanto maior, ou de uma câmera profissional, quanto maior for a resolução, menos vão aparecer os pixels. Essa imagem, ela vai aparecer, ó, bem nítida, a gente nem consegue visualizar os pixels aqui, porque a qualidade da imagem, digamos assim, ela é muito boa, né? Por quê? Porque o pixel está muito pequenininho, tá? Então, ó, no exemplo aqui, a gente tem o Spot, que enxerga a partir de 20 metros. O sensor TM do Landsat, ele enxerga a partir de 30 metros, ou seja, uma área de 30 por 30 vai aparecer como um pixel lá na imagem do Landsat. E o sensor MSS, também do Landsat, ele enxerga a partir de 80 metros, tá certo? Então, aí tem que ter cuidado. Quando eu pergunto assim, quem tem a maior resolução espacial? Quando a gente diz maior resolução espacial, eu quero dizer maior no sentido de melhor, né? Melhor resolução espacial. Maior resolução espacial é aquele sensor que enxerga mais. Quem é que enxerga mais aqui? Um que enxerga 20 metros ou um que só consegue enxergar coisa maior do que 80 metros, né? Então, esse que enxerga uma coisa de 20 metros, ele enxerga mais. Então, a resolução espacial do Spot, que é uma resolução de 20 metros, ela é maior do que a resolução do MSS, que é uma resolução de 80 metros, tá? Por quê?
O spot, ele consegue enxergar coisa bem pequenininha, né? Imagina aí, vamos pegar um colega, se imagine, se você tem miopia, você está sem óculos, você não consegue enxergar uma coisa muito pequena, mas uma pessoa que tem a visão, digamos, a acuidade visual preservada, sem nenhum problema de visão, né, sem miopia, sem nada, ela consegue enxergar aquela coisinha pequena que você não está enxergando, porque ela enxerga mais, né, ela enxerga, digamos, melhor, tá? Melhor, assim, no sentido de consegue ver sem precisar de um acessório, né? Então, quando eu pergunto qual desses três tem a maior resolução espacial, resposta aqui é o spot, é o que tem o menor valor. Por quê? 20 metros é pequenininho, ele consegue enxergar, ó, lá de longe ele consegue enxergar esse tamanho. Esse aqui precisa ser uma coisa bem grande, uma coisa 4 vezes maior do que essa, né, para poder ele enxergar. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Veja uma diferença de uma resolução espacial de 30 metros para uma resolução de 4 metros. A diferença aqui é a mesma região, tá certo? Então, vejam, numa resolução de 4 metros, o sensor ele consegue enxergar a partir de 4 metros, 4 por 4. 4 por 4 é um quarto, né? Esse sensor aqui do íconos, ele enxerga um quarto de uma casa, né? Esse outro sensor aqui, ele só enxerga um lote inteiro, né? 20 por 20, tá? Então, se vocês observarem, né, assim, a qualidade dessa imagem aqui é bem melhor do que essa, bem mais nítida, tá? Aqui, ó, diferenças porque aqui a gente tá trabalhando com imagens monocromáticas, mas essa aqui, ó, é uma imagem com resolução de 1 metro, então, muito mais detalhes do que essa daqui, tá? Então, ó, mais exemplos aqui, né? Então, aqui é um exemplo de uma fotografia aérea, tá? Com a resolução de 50 centímetros. Veja a quantidade de detalhes que a gente consegue observar, né? Consegue ver os telhados das casas, consegue ver uma piscina, consegue ver as ruas, consegue ver os carros, porque ele enxerga a partir de 50 centímetros. A mesma área no satélite, né, no Spot 4 e no Landsat 7, ó, o Spot é 10 por 10 e o Landsat 7 é 30 por 30. Veja, a gente já não consegue ter os detalhes, a gente só vê aqui, ó, os pixels, né, tá? Então, é um parâmetro extremamente importante porque determina o tamanho do menor objeto que pode ser identificado em uma imagem, tá? Então, este objeto, ele só pode ser detectado se o tamanho dele for pelo menos, né, igual, ou de preferência maior, do que o tamanho da resolução. Então, se a resolução é de 20 por 20, eu só consigo ver alguma coisa que meça pelo menos 20 metros, tá? Que eu consigo identificar. Senão, eu não consigo identificar aqui na imagem, ok? E aí, a resolução espectral. A resolução espectral refere-se ao número e ao tamanho de intervalos de comprimento de onda, tá? E aí, isso tem a ver com o espectro eletromagnético, né? O espectro eletromagnético, ele envolve aí as faixas do visível, do ultravioleta, né? Dos raios gama, raio-x, tá? Então, tem a faixa do espectro do visível, que é o que a gente enxerga, e tem as outras faixas, né, que a gente não, o nosso olho, ele não tem essa sensibilidade, certo? Mas os sensores, eles podem enxergar. Então, um sensor, ele vai ter aí, né, uma sensibilidade às faixas do espectro eletromagnético. As faixas são essas, né, visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, blá, blá, blá. A gente vai falar bem direitinho sobre o espectro na próxima aula. Então, quanto mais bandas ele conseguir visualizar, maior vai ser a resolução espectral. A maioria dos sensores, eles são multiespectrais, né, como a gente chama. Então, eles enxergam em mais de uma faixa do espectro, tá certo? Então, esses sensores, eles enxergam, né, no visível, no infravermelho, no ultravioleta e
em várias outras faixas, tá certo? E aí eles conseguem captar mais objetos da superfície terrestre. Então, quanto mais faixas do espectro eles visualizarem, mais objetos eles vão conseguir detectar na superfície terrestre, tá? Então, o sensor ele vai ter melhor resolução espectral se ele possuir maior número de bandas em diferentes regiões do espectro e com larguras estreitas de comprimento de onda. A largura, o que é que isso quer dizer? Né? Frequência é igual a velocidade vezes lambda, né? O comprimento de onda, a gente vai, de novo, a gente vai falar bem direitinho quando a gente falar na próxima aula de radiação eletromagnética, tá? Então, quando a gente tem uma frequência, né, grande, a gente tem um comprimento de onda curto. Quando a gente tem um comprimento de onda longo, a gente vai ter uma frequência pequena, tá? Elas são grandezas inversamente proporcionais. E aí, para um sensor, digamos assim, a faixa do espectro, vamos falar, a faixa do espectro do infravermelho, digamos que ela seja assim desse tamanho. Mas eu posso subdividir, ter vários pedaços ali dentro dessa faixa do infravermelho, tá certo? E o sensor ele enxergar nessas diversas faixas. Então, quanto mais faixas do espectro, né, com comprimentos de onda, né, estreitinhos, ou seja, com a frequência maior, melhor vai ser a resolução desse sensor, tá? E aí, por exemplo, o sensor CCD, que está a bordo do satélite Sibris, eles operam em 5 bandas do espectro. Então, a banda 1, ela vai de 0,45 a 0,52 micrômetros, isso é o tamanho do comprimento de onda, tá? Que é a faixa que a gente chama do azul, aqui de 0,52 a 0,59 é a faixa do verde, e de 0,63 a 0,69 é a faixa do vermelho. Essas três aqui são as faixas do visível, tá? E aí a banda 4, ela já enxerga aqui, né, no infravermelho próximo, e a banda 5 é uma banda pancromática, né, ela só enxerga em preto e branco, tá? E aí, ó, qual é a resolução espectral deste satélite, desse sensor? É quantas faixas do espectro ele enxerga. Então, ele enxerga em 5 faixas do espectro. Então, a resolução espectral dele é 5. Ele é um sensor multiespectral, tá? Resolução radiométrica. A resolução radiométrica é a sensibilidade, né, desses sensores, né, à questão do fluxo radiante. Ela representa aí os tons de cinza, né? Não são os tons de cinza lá do rapaz lá, não, viu? Pelo amor de Deus. Então, veja, quanto mais tons de cinza, mais fácil vai ser distinguir os objetos dentro de uma imagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma imagem com uma resolução radiométrica de 1 bit. 1 bit significa 2 cores, ou é preto ou é branco. Não consigo, né, distinguir aqui muito bem os alvos. À medida que vai aumentando a resolução radiométrica, ou seja, a sensibilidade desse sensor a esse fluxo radiante, né, de energia radiante, vai aumentando, tá? Vai aumentando a quantidade de tons de cinza. E quanto mais tons de cinza, mais fácil da gente distinguir o alvo. Então, observe aqui, né? A mesma área em 1 bit, ou seja, 2 cores, ou é branco ou é preto. Não dá para identificar muito bem o que é, né? E olha ela aqui em 11 bits, né? 2048 tons de cinza. Eu consigo identificar a estrada, consigo identificar a estrada que não é pavimentada, consigo identificar uma vegetação mais densa, uma vegetação mais rasteira, consigo identificar casas, coberturas diferentes nessas casas, né, telhados diferentes, tá? Então, quanto mais bits, melhor é a resolução radiométrica, mais eu consigo distinguir os objetos na superfície terrestre. E aí a gente tem a última característica, que é a resolução temporal, né? Essa resolução temporal, ela é extremamente importante nos estudos ambientais, tá? Por quê? Ela é o período de tempo que o sensor necessita para passar de novo pelo mesmo local,
tá? Então, tem a ver aí com a órbita desse satélite, tá certo? Então, digamos, ele passou aqui em cima hoje, quanto tempo que ele demora, né? Ele vai passar pelos outros lugares, fazendo aí o movimento dele, o caminho dele, quanto tempo vai demorar para ele passar aqui novamente. Então, dentro da área de estudos ambientais, é extremamente importante porque a gente consegue fazer um acompanhamento dinâmico, né? A exemplo, desmatamento, né? Uma queimada, vamos falar uma queimada. Uma queimada, né? Eu posso obter uma imagem hoje de uma área que está lá, tem um incêndio, como foi o caso, por exemplo, do Pantanal, que passou muitos dias, né? Em queimadas. Então, obtive uma imagem hoje. O satélite, por exemplo, Landsat, tá? Ele tem uma resolução temporal de 16 dias. Isso quer dizer que a cada 16 dias ele passa no mesmo ponto. Então, se eu obtive uma imagem hoje, lá do Pantanal, daqui a 16 dias eu posso ter outra imagem, porque o Landsat vai passar por lá novamente. Então, eu consigo obter uma nova imagem daquele ponto. E aí, nesse intervalo de 16 dias, eu consigo acompanhar a evolução da queimada, né? Um exemplo, poderia ser um desmatamento, tá? E aí vem, né, a melhor resolução, né? Quando a gente fala de melhor, é um pouco subjetivo, porque depende muito do uso que eu quero, tá? Mas, quando eu falar maior resolução temporal, é aquele que passa mais rápido, né? Então, se eu tenho um sensor que tem uma resolução temporal de um dia e outro que tem 16 dias, como é o caso do Landsat, qual é o que tem a maior resolução temporal? A maior é aquele valor menorzinho. Quem tem maior resolução é o satélite que passa em um dia, tá? Porque ele vai passar todos os dias. Ah, quer dizer que o de um dia é melhor? Não necessariamente, depende muito do teu trabalho, né? Depende do que você precisa. Então, por exemplo, se você está estudando expansão urbana em um município, você precisa de imagem dia a dia, vai se construir 100 casas por dia, ficar pronta de um dia para o outro, 100 casas, não vai, né? Que uma casa demora pelo menos 3 meses para ficar pronta, na melhor das hipóteses, né? Então, não é necessário, tá? Eu posso ter aí um sensor que tenha uma resolução temporal, né? De 16 dias ou até mais, tá certo? E aí, eu posso pegar imagens, e aí é uma das vantagens do uso dos sensores a bordo do satélite, né, do sensoriamento remoto, porque eu posso obter imagens, né, periodicamente e acompanhar aí a evolução espacial, tá, do espaço terrestre, tá certo? Aí, por exemplo, digamos que o meu trabalho seja monitoramento climático, né, assim, questão de temperatura, chuva, previsão do tempo. Aquele pessoal lá da previsão do tempo da Globo, ou de qualquer outra emissora que vocês queiram. Quem trabalha com previsão do tempo, ele precisa da previsão do tempo todo dia, né? Ele não precisa da previsão do tempo a cada 16 dias. Então, os satélites que eles trabalham com previsão do tempo, tá? Com o monitoramento climático, eles têm aí, eles estão numa órbita mais baixa e eles conseguem fazer esse percurso bem mais rápido, tá? Então, tem satélites aí que eles demoram menos de um dia para fazer, né, para passar novamente no mesmo local, tá certo? Então, vai depender. O que é melhor depende do teu uso. Mas maior resolução temporal é aquele satélite que passa mais rápido, que demora menos tempo para passar novamente no mesmo local, ok? E aí eu trago umas imagens só para a gente já começar a pensar, né, em algumas coisas, em alguns elementos de interpretação de imagem. Então, por exemplo, né, primeira coisa que eu vou dizer a vocês, aqui a gente tem um pretinho, né, bem escuro, aqui a gente tem preto e azul, aqui a gente tem ele com cores, né, um preto se azulando, vai depender do espaço, e aí, né, o que é isso preto? Isso preto, gente, é água, tá certo? Então, professora, o preto é água, e o azul é água também.
E esse azul de outra cor também é água. E aqui nessa imagem, esse rosa é água também. Então, vamos lá. Lembra que eu falei lá no começo que a quantidade de energia absorvida ou emitida ou refletida vai depender das características do alvo, né? A água, ela tem uma característica que é de absorver energia. Então, quanto mais um alvo absorve energia, mais escuro ele vai ficar. Ah, professor, então nesse aqui que está bem claro, é porque ele está refletindo. Isso aí. Quando absorve muita energia, ele sai mais escuro. Quando reflete muita energia, ele sai mais claro. Olha aqui, tudo isso aqui é que reflete muita energia. E aí, no nosso dia a dia, né, a gente sabe, por exemplo, uma área asfaltada, ela esquenta muito mais do que uma área de terra, de chão batido, não é isso? Tá? Por que a gente sente mais calor? Porque essa área asfaltada, ela reflete muita energia. E aí, se eu estou dizendo a vocês que uma área asfaltada, ela reflete muita energia e faz com que a gente sinta mais calor, se isso aqui está bem claro, está refletindo muito, isso aqui pode ser uma área asfaltada. E uma área asfaltada, a gente vai dizer que é o quê? Uma área urbana, tá, gente? Então, essas coisas que estão refletindo mais aqui nas imagens, a gente vai dizer que são áreas urbanas, tá? Então, como é que a gente sabe? Porque ela está mais clara na imagem, está refletindo muito. O que absorve, a água absorve muito, sai escuro. Mas, professora, por que essa água aqui está bem pretinha e aqui a gente tem uma água preta e uma água azul? Por quê? Sensoriamento remoto, gente, permite a gente uma infinidade de coisas, inclusive fazer monitoramento da qualidade da água. Imagine, né, você com um satélite monitorar a qualidade da água. Então, eu consigo, por exemplo, monitorar sedimentos na água. Então, ó, nessa imagem aqui, que tá, a água tá aparecendo rosada, não é porque tá pegando reflexo aqui da área urbana, não, é porque essa água tá com muito sedimento, tá certo? Aqui a mesma coisa, aqui é o encontro do Rio Negro e do Solimões, né? Já ouviram falar do Rio Negro e Solimões, que é, acho que é na região amazônica, né? Eles são rios que eles têm densidades diferentes. E as águas dele não se misturam, tá? Observem que eles seguem aqui, ó, separados, porque as densidades são diferentes, porque a gente tem aqui o Rio Negro, né? Com uma característica e o Rio Solimões com outra característica, que é uma característica que tem muito sedimento. Por isso que ele ficou aqui, ó, azul, porque esses sedimentos estão diminuindo a absorvância. É que nem quando vocês fazem análise de turbidez no laboratório. Vocês já fizeram análise de turbidez no laboratório? Né? O que acontece? Quanto mais turva a água, a luz não passa, né? Isso no equipamento, esse é o princípio de funcionamento do equipamento. A luz não passa, né? A luz vai ser refletida. Então, se essa água ela tem muito sedimento, se ela está turva, a luz não vai ser absorvida, ela vai ser refletida. Então, ela tem um comportamento diferente dessa água aqui que tem pouco sedimento. A mesma coisa aqui, tá, gente? Aqui, se eu não estiver enganada, isso aqui é a região de Florianópolis, aqui é a parte insular, né? Florianópolis, vocês sabem que é uma ilha e tem um pedacinho de continente, tá? E aqui tem a ponte Hercílio Luz que liga a ilha ao continente. Dos dois lados é Florianópolis, tá certo? E, ó, Florianópolis, ela tem, né, a parte insular, ela tem lagoas na parte insular, tá? Aqui eu acho que é a Praia Mole, se não me engano, e por aqui são as praias dos ricos, a Praia de Jurerê Internacional, aquelas praias famosinhas, tá? E aí, ó, esse lado de cá é mar aberto, tá? Então, ele tá mais escuro, porque ele absorve mais energia. Esse lado de cá tá tendo aí, refletindo um pouco, né? Ou seja, tá um azul, né? Tá mais claro do que o lado de cá, porque esse lado de cá, nessa parte que pega, que fica aqui entre a ilha e o continente, ele tem mais sedimentos oriundos de diversas
coisas, tá? Da própria formação, né, que carrega os sedimentos para cá, e pode ter outras origens, tá certo? Inclusive, a presença de sedimentos como lançamento de esgoto doméstico pode ser identificado no, é, pelas imagens de satélite, tá? Que provavelmente é o caso que está acontecendo aqui, ó, nesse reservatóriozinho daqui. Essa cor aqui, provavelmente o sedimento é um sedimento rico em matéria orgânica, tá? E aí, ó, outros elementos que a gente pode ver aqui, ó, um verdinho, que é uma textura de vegetação, tá certo? Então, áreas urbanas, aqui áreas urbanas, reservatórios, tá? Pequenos reservatórios. Aqui não são ovelhinhas, tá certo? São nuvens. E aí umas imagens para a gente, né? Ver a questão da resolução temporal, tá? Então, a questão da resolução temporal, né? Eu tenho aqui uma imagem de 23 de julho de 2004 e outra de 28 de dezembro. Essa aqui é primeiro, essa é depois, tá? Isso aqui é localizado na Indonésia, um local onde, no ano de 2004, houve um tsunami que morreu quase 200 mil pessoas, nem lembro mais, eu sei que foi mais de 150 mil pessoas, tá? Aqui é uma imagem de antes do tsunami, tá certo? Uma imagem de julho, né? As casas, os resorts maravilhosos, aqui as marinas com os barcos, né? É um lugar desses da Indonésia, essas praias de surf, é um local turístico, tá? E aqui é uma imagem 3 dias após o tsunami, tá? O tsunami foi no dia 25 de dezembro, era um domingo, inclusive. Então, aqui uma imagem após o tsunami, com tudo destruído, tá? Então, vocês observem, né? Além de não ter mais nada do que tinha antes, que tudo foi destruído, veja que a cor da água também mudou, tá? Ó, aqui como tá marrom, né? Tá com outra cor. Isso aí indicando a presença de sedimentos, ok? Aqui é um tsunami que foi no Japão, na usina de Fukushima. Também não sei se vocês já ouviram falar, né? Aqui, ó, essa parte aqui do porto, né? Que tem aqui, tá? O reator de Fukushima, quando explodiu, destruiu toda essa área aqui. Vejam a diferença aí, né? Como ficou o antes e o depois, tá? Aqui o World Trade Center, né, o atentado do 11 de setembro de 2001. Então, aqui uma imagem antes, tá, com as torres aqui localizadas, né, as torres gêmeas, e uma imagem logo após o atentado, né, já sem as torres, né, vestígios aí de fogo, né, de incêndio, já que houve um incêndio no local, tá? E esse aqui é bem recente, esse aqui foi um depósito que explodiu no Paquistão, tá? Esse depósito aqui, ó, é um depósito também numa área portuária, né? Esse depósito explodiu no Paquistão, tá? E observem, né, que o dano que causou, né, abriu uma cratera, aqui toda a área próxima foi destruída, né? Então, aqui uma imagem de antes e uma imagem de depois, todas obtidas com imagem de satélite, tá certo? Então, isso aí, ó, reforça a questão da resolução temporal, tá? E aí, são várias, né, características que a gente tem para os satélites, tá? Então, esse conteúdo, ele já está na sala desde sábado, né, como eu falei para vocês, eu tive um probleminha lá com, não consegui editar, não consegui subir no YouTube, então estou fazendo novamente, eu acho que o outro estava melhor, mas enfim, né, vocês, qualquer dúvida, vocês já sabem que podem, né, chamar, tá bom? Então, um cheiro e até mais.